Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Almir Peregrino, quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Essa noite está chuvosa, noite maravilhosa. Eu sou o pastor Almir da Igreja Batista Coronel Leôncio, né? Queria te fazer um convite para estar ali conosco, para dar os cultos aos domingos e às quartas-feiras às 7h30, aos domingos pela manhã e à noite. Hoje eu queria trazer uma palavra de Deus que se encontra em Apocalipse capítulo 21. Alguém outro dia falou que, a gente falando sobre céus, alguém falou assim, bom, o céu deve ser muito chato, porque a gente só vai cantar lá, não vai fazer mais nada. E outra hora eu vi alguém perguntar, dizendo, será que realmente o céu existe? E a gente vai, mediante a palavra de Deus, está aqui, né? Te apresento. A gente vai falar um pouco sobre esse texto. Esse vídeo também pode ficar um pouquinho maior, né? Mas é o que a gente vai tentar, de certa forma, dissecar aqui um pouco o texto, falando um pouco dos céus. Os céus existem? Eu fiz outro vídeo perguntando, a pergunta era, o inferno existe? Né? E eu respondi naquele vídeo anterior. Se você não assistiu esse vídeo anterior, depois você assistir ele, que fala sobre o inferno, né? E assim, bem didático, bem claro no que diz respeito ao inferno. Hoje nós vamos falar sobre os céus. O céu de fato existe? A gente vai entrar na Bíblia Sagrada, no capítulo 21 de Apocalipse, que diz assim, e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está assentado sobre o trono disse, eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. Aquele que vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí, finalizando, eu vou ali para o texto do verso 2 do capítulo 22, diz assim, no meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore eram para a sua cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face, e seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitará de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para sempre, para sempre. Amém, aleluia. Olha que coisa linda, né? Esse texto da palavra de Deus, que nos traz a memória sobre os céus. Os céus. Os céus existem? Essa foi uma pergunta inicial que foi feita, e a gente vai, de certa forma, estar falando nesse sentido aqui. Também eu queria trazer à memória que só quem vai entrar nos céus, né? É uma pergunta que vai vir, se o céu existe e quem entrará? Há um texto na Bíblia Sagrada, de Apocalipse, que diz que aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, né? Que entrará no seu santo tabernáculo. Mas me traz à memória também que todos que entrarão no reino dos céus, no novo céu e na nova terra, apenas aqueles que tomaram a decisão em Jesus, que aceitaram o Cordeiro como seu Salvador, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
Então, tomou uma decisão em Jesus, né? Lavou os seus pecados, foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse tem o passaporte inicial. Daí em diante, claro e evidente, que há um processo, né, de santificação da vida do cristão. Na verdade, o cristão ele não deve ter prazer no pecado. Na verdade, o pecado deve ser um acidente de percurso na vida do cristão. Então, ele pede perdão a Deus e começa, depois que ele tomou essa decisão no Senhor, o processo de santificação. A justificação de Deus na vida desses homens vem através do quê? Do pedido de perdão pelos seus pecados e aceitabilidade do reino dos céus através de Cristo, né? Não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas sim pela graça, um presente imerecível do ser humano, daqueles que precisam ir aos céus. Então, momento inicial é: o céu existe? Sim, o céu existe e só vai para lá quem tomou uma decisão no Senhor Jesus. Agora, se você tem prazer nas coisas de Deus, se você tomou uma decisão e o teu coração está envolto na vida com Deus, é claro e evidente que você vai ter esse privilégio de estar ali na casa do Senhor, nos céus, como a Bíblia diz em 2 Coríntios. Mas quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Voltando agora ao assunto sobre os céus. Por que os nossos púlpitos não pregam mais sobre os céus, sobre o inferno, sobre justificação, santidade, vida com Deus, doutrinas que nos traz a memória para algo assim mais real e mais concreto, com um coração mais seguro na obra de Deus? Por quê? Porque, na verdade, as nossas igrejas, os nossos ouvidos, as pessoas têm sido muito materialistas, né? E gosta, na verdade, de ouvir sobre algo vitorioso, algo que é terreno, algo muito fast food, muito concreto, muito rápido, né? Muito miojo, né? Tudo muito rápido. Então, por que as pessoas não têm pregado sobre os céus? Porque isso não enche a igreja. Isso não fala sobre bens materiais, ser rico aqui na terra. Então, por causa disso. Agora, por que devemos pensar nas coisas dos céus? Porque somos peregrinos aqui na terra. Por que devemos falar sobre os céus? Ou devemos pensar sobre os céus? Porque, na verdade, somos peregrinos nesta terra. Quem é o peregrino? O peregrino é o cristão, né? Que está na terra de passeio, mas ele sabe o seu destino final, o seu destino de para onde vai, né? Então ele sabe exatamente sobre isso. É como se nós estivéssemos em uma jornada aqui determinada na Terra, fazendo um estágio aqui na Terra e assim sair daqui. Então devemos pensar nos céus, porque nós estamos em uma jornada, mesmo sendo tentado, mesmo sendo martirizado, sendo hostilizado, sendo condenado muitas das vezes, acusados, né? Nós precisamos estar sempre preparados para o retorno ao nosso lar. O primeiro-ministro da Inglaterra, no século passado, disse que a decadência da Inglaterra, e isso me traz à memória também outros países, se dá porque os púlpitos, de modo geral, não têm pregado sobre céu e inferno, e as pessoas não conseguem refletir sobre a vida e o que vai deixar aqui após a sua morte. Agora, queria falar sobre duas coisas, né? Por que as pessoas não gostam que falam sobre os céus ou sobre o inferno? Por quê? Porque, na verdade, primeiro, mexe com as finanças, mexe com as finanças das pessoas. Porque as pessoas se preparam, compra casa, compra carro, compra fazenda, casa de praia, compra, sabe, coisas assim, terrenas, coisas... organiza sua poupança, organiza sua conta, organiza suas cadernetas, suas contas correntes, seus investimentos, e pensar nos céus é pensar que daqui a pouco pode morrer, pode
acordar em outro lugar. Então, elas preferem ter esse entusiasmo, esse coração voltado para lá. Mas mesmo assim, muitos vivem com esse vazio imerso no seu ser, porque não é alimentado adequadamente sobre a palavra de Deus. Eu lembro até de uma história do Alexandre o Grande, que ele disse eu acho que é uma história bem conhecida de todos, que quando ele morresse, queria que os médicos fossem, porque não teria poder sobre a doença que ele teve, sobre a morte, não teve poder sobre a morte. Queria que os seus soldados também fossem o seu tesouro, né? Finaliza ali, o seu tesouro fosse esparramado pelo caminho aonde o cortejo fúnebre estivesse indo, porque ele sabia que não ia poder levar nada para onde ele estava indo. Que o caixão iria aberto e com as mãos amarradas, fechada, né? Porque sabia que ele veio nu e voltaria sem nada para a sepultura. Agora, por que você por que você não pensa nos céus? Porque a segunda coisa, por que nós não pensamos nos céus? Porque, na verdade, ele nos traz uma reflexão, né? Como eu disse, da questão das finanças, que mexe nas finanças. Tem outros temas que a gente pode falar aqui, por que as pessoas não pensam nos céus. Mas eu queria falar apenas de dois. Porque mexe, na verdade, com a reflexão, né? O homem, às vezes, fica angustiado. Por não falarmos sobre o céu, vou ficar angustiado, mas deveria ser a coisa melhor para falar, mas tem gente que é assim. Porque também fala sobre a volta de Cristo, né? Fala sobre essas coisas, então nos traz uma reflexão. E muita gente que hoje não quer, estão acelerados, estão corridos, não querem ter esse momento de reflexão, de pensamentos a sós, né? Então a gente poderia se destacar aqui. Mas eu queria te chamar a atenção que não temos um lugar permanente aqui na Terra. Isso é fato. Você pode ter 50 anos, 70, 80 anos, 100 anos. Uma hora você vai ter que partir. O seu corpo vai ser levado à sepultura e a sua alma precisa ser decidida aqui na Terra se vai para o Hades, como eu disse lá no vídeo anterior, ou se você vai para os céus. A decisão não é mais de ninguém, que não seja sua. E eu já falei sobre isso, que a decisão, o passaporte para ir para os céus que eu estou falando aqui, é só através de Cristo. Não tem outro Deus e você vai procurar, só através de Cristo. Agora, se você quiser ir para os céus, aí é uma escolha sua. Ir para o inferno, como eu disse lá no vídeo anterior, também é uma escolha do homem, né? Então a Igreja de Cristo deve pensar nas coisas dos céus, desejar os céus. Porque se pensamos somente nessa terra, o apóstolo Paulo disse que nós somos o mais miserável de todos os homens. Eu preciso também te alertar que a Bíblia Sagrada diz que quando o Filho de Deus vier, muitos não estariam aguardando ele. Ou seja, seria como Noé, no tempos de Noé, comiam, bebiam, dava-se em casamentos, né? Só que chega um determinado momento que o noivo vai chegar, como diz lá a parábola das 10 virgens, e acabou que muitos não estavam preparados nem observando de fato que esse noivo estava ali. Havia uma indiferença, havia pessoas soberbas, egoístas, né? Pessoas que estavam em busca dos diplomas, do emprego, pessoas vivendo na prostituição, no adultério, no divórcios, nas coisas que são parecidas, nas coisas da terra, né? Agora, portanto, o que devemos pensar? Devemos pensar nas coisas dos céus, do alto, principalmente, né? Porque nós somos de lá. O cristão, ele é de lá e precisa só se preparar aqui nessa terra. Se você pensa nas coisas da terra, provavelmente você é da terra. Se você não gosta de ouvir sobre as coisas dos céus, pode perceber que você é daqui, da terra. Agora, como é que eu vou entender dos céus? Como é que eu vou entender sobre os céus? Como é que eu vou introduzir para eu saber disso? A gente precisa primeiro saber sobre uma palavrinha chamada redenção. O que é isso? Para entender o céu, precisamos entender a história da redenção, que vem da teologia, que nos fala sobre resgate, proteção, livramento, salvação.
né? E fala, o capítulo do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, fala sobre a coroa da criação. Quem é essa coroa da criação? O homem, né? Adão e Eva. Porém, esse homem peca, né? Ele corrompe ali, e quando Adão peca e se corrompe, vai para um estado de perdição e juízo. Como disse em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou estão separados da presença de Deus. O homem passa a morrer e ter um salário, conforme diz Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, esse Deus é tão bondoso que ele envia o plano perfeito, o plano da redenção, né? O plano perfeito para resgatar o ser humano. Assim como o pecado veio o homem veio o pecado, pelo próprio homem pelo homem veio a salvação. Quem foi este? O próprio Jesus. Adão, o primeiro homem a pecar, e Jesus, o homem a resgatar essa humanidade, a salvação. Não é pelas obras, e sim pela graça do próprio Cristo. Agora, quando o homem peca, não é só ele que recebe a sentença de morte. Quando ele peca, ele morre. Também diz o Senhor que houve uma sentença para cada um, e qual a primeira sentença? É do suor do seu rosto comerás. A mulher com dores de partos também iria dar luz, bem que hoje tem cesárea, até facilita, mas depois que vem, as mulheres sabem aí. E também, e por causa do homem, o próprio Deus foi amaldiçoada a terra, Maldita será a terra por tua causa. Por causa de quem? Por causa do homem, Ou seja, a terra foi amaldiçoada, O cosmo inteiro foi amaldiçoado. Tudo de modo geral. Romanos, a carta de Romanos que Paulo escreveu aos Romanos, ele diz que o mundo está sob servidão, sob um cativeiro da corrupção. A redenção, na verdade, ela é para todos. O que é redenção? Salvação, resgate, perdão, redimir. A redenção é para todo mundo. Cristo morre naquela cruz para salvar não apenas o ser humano. A gente utiliza mas para tirar essa humanidade e o mundo, da maldição que foi lançada sobre ela. Agora, quando Cristo veio redimir a terra, ele não veio apenas para o homem, e sim para toda a criação, para toda a terra, para todos. Portanto, para entendermos novos céus e nova terra, precisamos entender de fato a redenção. Jesus veio a primeira vez como? Para salvar o mundo, para salvar a todos, para salvar a todos os homens, para libertar do pecado e, consequentemente, ir para um novo céus e uma nova terra. Agora, porém, como todos sabem, o homem não deseja ser liberto. Como todos nós sabemos, o homem tem prazer no pecado. O homem gosta do pecado. O pecado, aparentemente, ele é bom, ele é gostoso, Mas o final dele são consequências terríveis. É como um passarinho que vai todos os dias em uma gaiola comer. Come, e um dia aquela armadilha bate, E ao bater, ao fechar a cancela ali, a porta, ele fica preso ali por muitos e muitos anos. Ficando ali a viver em uma gaiola aprisionado. Assim é o ser humano, que vive em pecado, ou que cai em pecado, ele fica como prisioneiro, ele não consegue se libertar, está sempre fazendo algo nesse sentido. Então, Apocalipse diz que ele está à porta, Jesus está à porta e bate. E que se alguém abrir a sua porta, ele entra, vai cear com essa pessoa, só que o homem está sempre dando desculpa para receber a redenção, para receber o perdão do Senhor Jesus. E aí acaba ficando uma situação dessa. No Velho Testamento, temos algumas citações dos céus.
Mas é em Isaías que vemos com mais clareza como os judeus viam os céus. Isaías capítulo 65, verso 17, ele utiliza para simbolizar o céu algumas alegorias, algumas figuras de linguagem, né? Para quem é professor aí, para quem entende aí um pouco sobre simbolismos, até porque o livro de Apocalipse e outros livros de Isaías também utiliza muito de metáforas também, né? Então ele começa, Isaías 65, verso 17, ele veja que toda vez que ele fala de novos céus, ele fala de nova terra. Agora, o que vai ser dessa terra? Essa terra hoje que nós estamos, ela será destruída? Ela será aniquilada? Vai começar tudo do zero? Ou ela vai ser reformada? Né? Ela vai ser transformada, ela vai partir. A gente vai ver aqui um pouco sobre isso, essa terra corrompida, né? A gente vai ver o que vai. Segundo alguns teólogos, o novo céu será criado porque foi lá que começou a rebelião. O que eles dizem? Segundo alguns teólogos, diz o seguinte, olha, que esse novos céus, porque a gente já tem um céu, correto? Já existe um céu. Só que a Bíblia diz que terá um novo céu. Esse novo céu se dará, alguns teólogos dizem, se dará porque foi lá que começou a rebelião de Lúcifer, né? Lúcifer começou lá com a sua rebelião, então aqueles céus, ele será transformado em um novo céu. Até aí tudo bem, né? Foi Lúcifer lá, juntamente com um terço dos anjos, se rebela lá contra Deus e Deus lança ele no Hades, no inferno. Vindo a ser ali seus demônios, aprisionados, e o de Satanás. Então, quanto aos céus, eu entendo. E essa terra aqui, a terra será redimida, né? Por que será redimida? Porque ela foi também corrompida, como foi dito no primeiro momento. A primeira aparição sobre os céus está em Isaías capítulo 65, verso 17 em diante. Primeiro a primeira menção que é dita aqui sobre os céus, sobre novos céus, diz assim no verso 17, que vi novo céu. Deixa eu ver Isaías 65, deixa eu abrir aqui rapidamente, para não ficar tão extenso aqui a nossa fala. Olha, primeiro versículo 17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e a anterior não será lembrado e nem virá à mente, porém sejas feliz e regozijais para sempre. Então, deixa eu ver aqui, verso de número 17, ele diz que viu novos céus e nova terra. O que seria novos céus e nova terra? Aqui ele está explicando que as lembranças das coisas passadas, né, será esquecida, ou seja, terá a terra, esse tema aqui da terra será apagada da nossa memória. O que nós teremos da terra do passado, ela será literalmente apagada. Não lembraremos de carro que deixamos aqui, de família que deixamos aqui. Ela será literalmente apagada. A segunda menção é no verso 18. Olha o que diz aqui. Porém, sejam felizes e regozijáveis para sempre naquilo que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para o seu povo uma alegria. Ele está dizendo aqui que ele está utilizando que nesse novo céu, que é nessa nova terra, os filhos de Deus terá alegria, terá gozo, será perpetuamente perfeitos, porque será um corpo glorificado, um novo corpo. Será, terá uma vida perfeita com o Senhor. Seremos lá felizes. Do verso 20 em diante, que ele diz que não haverá mas naquele lugar um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado os seus dias, porque a criança morrerá com 100 anos de idade, todavia o pecado tendo 100 anos de idade estará sob maldição, e eles construirão casas, e nelas habitarão, e neles plantarão vinho. Aqui, é porque eu estou com a nova tradução aqui nessa Bíblia, né? Nesse aqui, a menção que faz do verso 20 é uma figura poética, ou seja, uma figura de linguagem para descrever a paz e a tranquilidade que haverá entre os velhos, as crianças, e claro e evidente, com os leões, né? Com os animais que estão ali dentro. No verso, depois ele diz que
eu até lembro que algumas pessoas pegam esse texto aqui, para quê? Para falar do milênio, né? Que nós iremos, Deus irá reinar conosco 1000 anos, né? Que terá essa perfeição aí de 1000 anos. Claro que é uma corrente teológica aqui, que para mim há um equívoco, né? Porque a gente vai viver perpetuamente com o Senhor Jesus. Até falo da questão da tribulação lá e nós vamos passar por ela também. Eu acredito que nós iremos passar pela tribulação descrita aí pela Bíblia Sagrada. E quem adere muito a essa corrente aí é os Testemunhos de Jeová, né? Que eu não concordo muito com as ideias deles. O verso 25, que eu vou pular, é uma exegese, né? Que é a continuação dos versos anteriores. Que haverá paz nos céus, na nova terra. Sempre o céu terá paz e justiça. É uma continuação do mesmo texto. Já no Novo Testamento, que a gente pula aí, vai lá para Mateus capítulo 25, versos 31 em diante, Jesus está falando sobre o juízo final. Mas ele fala do juízo final que vai separar as ovelhas e vai separar os bodes, né? As ovelhas vão para onde? Vai para os céus. Bendito do meu Pai. Entrai pela porta. Bendito do meu Pai. E aí os bodes? Será uma separação lançada aí para o fogo eterno. Agora, o apóstolo Paulo nos fala que a Terra, o planeta de modo geral, vai fazer parte da eternidade. Agora, por quê? Quando eu leio Romanos capítulo 8, verso 18, eu não vou fazer a leitura porque vai ficar muito extenso. Paulo está nos mostrando, nos chamando a atenção, que a condição da natureza atual é de sofrimento. A natureza está sofrendo continuamente, a natureza está sofrendo pela própria corrupção humana, né? Ou seja, a própria terra está em sofrimento. Já parou para pensar nisso? Vamos pensar no seguinte, olha, uma hora está muito calor, uma hora está muito frio, outra hora está peste, a gente tem saindo quase uma pandemia aí, estamos indo para uma segunda onda de pandemia. Terremoto, maremoto, guerra, fome. A terra está em sofrimento, está em dor de parto, né? Está, contristada, angustiada. Então o apóstolo Paulo diz que também essa terra irá fazer parte, ou vai fazer parte da eternidade. O verso 20 diz que não foi por culpa dela, não foi por culpa da natureza. Não é porque a natureza quer fazer maremoto, quer fazer terremotos, quer ter peste. Não é por causa dela. Mas, na verdade, diz que não foi por causa de culpa dela, mas por causa daqueles que a sujeitou. Mas quem que a sujeitou à condição que está, a essa maldição? Né? Adão e o pecado. Foi eles dois. A queda de Adão. Por isso que quando você peca, você não peca somente contra você, né? Se você não se converte dos seus maus erros, dos seus maus caminhos, na verdade você peca com quem? Com quem está à sua volta. Você traz problemas para quem está à sua volta. E aqui a gente vê bem claro isso, né? Logo, a natureza também, ou está também, na perspectiva da redenção de novos céus e nova terra. A própria natureza está aguardando ansiosamente a redenção, né? Por quê? Porque a natureza e a terra gemem, né? Por causa do pecado e da corrupção, como eu disse anteriormente. Agora, quando ela será redimida? Quando que ela participará dessa redenção? Quando a igreja for redimida. Quando a igreja for redimida por essa terra, porque essa terra, na verdade, ela é inapropriada para a igreja. Ou seja, somos peregrinos nessa terra. Não estamos aqui, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é em outro lugar. Por que a terra será redimida? Para o seu estado perfeito.
porque vai habitar um povo redimido nela. Ou seja, os filhos de Deus, por isso, ela geme com dores de partos, né? Aguardando o povo de Deus serem redimidos para habitar na nova terra. Isso mostra que novos céus, isso mostra que nova terra, demonstra que tanto a terra quanto o céu fará parte dessa redenção. E será uma só junta, né? Agora, uma dúvida que fica no meu consciente, ou de repente é também uma dúvida sua. Deus vai restaurar essa terra? Ou vai destruir, aniquilar, acabar? Algumas pessoas, alguns teólogos, e até a própria Bíblia diz que, confirma isso, né? Que a terra foi, na primeira destruição, ela foi através da água, né? Ela foi destruída através da água. E que na segunda seria através de fogo. Será que é verdade? Quanto à primeira parte, eu até entendo, correto? A primeira situação, eu até entendo que quando Noé estava aí, né, na terra, foi destruída toda a raça humana e só Noé e a sua família que foi salva aí, né? Agora, a segunda parte. Será que a terra será destruída, aniquilada, reduzida a nada? Ou Deus vai pegar essa maquete caída, né, essa estrutura caída, e refazê-la? A gente pode ver a resposta em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. 2 Pedro, rapidamente, que é um texto pequeno, eu vou fazer essa leitura, que diz assim, ó, o texto. Capítulo 3, verso 10 em diante. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de dia e de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo. Ó, o estrondo. E os elementos hão de derreter com calor intenso. E a terra e as obras que nela há se queimará, ou se queimarão. Visto que todas estas coisas dissolverão, que pessoas deveis ser em toda a santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos hão calor intenso, derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça, né? Olha que interessante. Aqui está nos explicando que, sem dúvida, haverá aí alguma coisa com fogo. Concorda comigo? Agora, há duas correntes, duas escolas de pensadores. A primeira diz que Deus irá destruir tudo. Ou seja, quanto vai ser destruída com fogo, a gente não tem dúvida. A Bíblia não deixa ninguém a errar quanto a isso. Haverá uma destruição com fogo. A primeira foi com água. A segunda será com fogo. Beleza. Agora, quanto a isso a gente não tem dúvida. Agora, a pergunta é, ela será totalmente aniquilada? E vai começar como o Gênesis nos mostra. E no princípio era a terra sem forma e vazia. Lembra disso? Lembra do texto lá inicial? E Deus viu que fez a separação, tudo era bom que foi feito e tal, foi fazendo, foi criando. Ou será que vai pegar essa maquete que está aqui destruída, que está aqui corrompida, e vai queimar para daí continuar? A primeira escola diz que Deus irá destruir tudo, aniquilar tudo. Todas as coisas se tornarão em cinzas. Acabará, não existirá mais nada, absolutamente nada. Vai ficar apenas o vazio. Agora, a segunda corrente. A segunda escola diz que não será totalmente destruída. Não vai aniquilar. Por quê? Não, vem da palavra anihil, reduzir a nada e depois criar tudo de novo. Não. Na verdade, essa corrente entende que vai torrar tudo, né? Vai ser queimada tudo, porém para purificar a terra. Exemplo do ouro e da prata. Essa escola entende que Deus vai expurgar o pecado, a corrupção,
dessa terra para ser nova. Exemplo, quando Deus mandou o dilúvio na terra de Noé, ele não ele expurgou o pecado com a água, né? Ele varreu, ele lavou, toda a raça humana foi extinta, com exceção de Noé e a família. Agora, a terra, ela foi destruída, foi acabar, ela voltou a ser o vazio, onde Deus criava tudo de novo. E haja terra, e houve o firmamento da terra, e haja o firmamento, e haja os céus, e haja o mar. Não, não houve. Então Deus, na verdade, vai da maquete caída, reconstruir novos céus e nova terra. Porque esse Deus, ele tem poder para isso, né? Agora, vamos ver em Apocalipse capítulo 21, o que a gente leu lá, né? Que eu preciso te lembrar de Apocalipse 21, é que esse novo céu e nova terra está falando aqui já do próprio céu e terra. Está falando de uma questão aqui, de que essa terra já existe, né? Ela não precisa ser criado de novo. Ou seja, os crentes já estão na terra, dos céus e terra, já estão lá. A besta, quando você vai pegar no capítulo 19, já foi lançada ao mar, já foi lançado no segundo fogo, que é o Hades, já foi lançado no segundo inferno, os falsos profetas, aqueles que não foi achado no livro da vida os seus nomes. Entende? Por isso que, na verdade, já estão o povo ali no capítulo 21, naquele novo céu e nova terra. Ressaltando que o capítulo anterior, como eu disse, já foram lá lançados, tanto a besta quanto o falso profeta e aqueles que não foram achados no livro da vida. Agora, o primeiro versículo, versículo 1, diz que João viu, como eu disse lá, eu não vou fazer a leitura porque a gente já fez essa leitura, não o vídeo vai ficar mais extenso ainda. João viu e eu vi, né? Significa que primeiro precisa entender quem foi João. João foi um dos 12, vivo até esse momento, tanto ele quanto o apóstolo Paulo. Só que João está na ilha de Pátimo, ele foi levado lá pelo governo romano, e foi levado lá prisioneiro, foi aprisionado lá. E aí ele tem algumas visões vindo dos céus. Ele foi arrebatado, ele começa a ver, o próprio Cristo começa a lembrar ele. Ele diz que viu um novo céu e uma nova terra. Aqui novo, a palavra novo aqui, não é de neos, utilizado hoje nos dias atuais, como de novo. E sim kainos, do grego, novo em qualidade. Não é novo de criar tudo novo, de criar, na verdade, e haja céus, e houve céus, e haja terra, e houve firmamento da terra, e haja os pássaros, não foi. Aqui não é o neos de criar do novo, mas sim o kainos do grego, que significa em qualidade, mudança para melhor, mudança dessa situação corrupta, lançado à terra, tirada toda a corrupção de um corpo glorificado para estar sendo redimido juntamente com o próprio Deus. Novo em qualidade é o mesmo, mas redimido, restaurado da mancha que Lúcifer deixou, redimido da mancha que Adão deixou e redimido do que o pecado deixou. O mar. O que significa o mar, segundo João? O mar aqui que João está falando, ele está falando porque João está utilizando uma metáfora também, um simbolismo. Porque João ele está, sabe aonde? Em uma ilha. E é uma ilha que está cercada de águas. João não podia sair nem para a direita nem para a direita, vamos dizer assim. Ele não podia fugir de lá. Ele não podia sair porque não tinha um transporte. Então ele está dizendo que ele viu, mas ele percebe que nesses céus, nossa nova terra, não haverá mais, de maneira alguma, separação. A redenção alcança todo o universo. A igreja, a natureza, a terra, todos esses que estavam debaixo de uma maldição, agora, na verdade, será
passará a viver no novo céu e na nova terra. Não seria algo superficial, mas algo concreto do próprio Deus. Os céus e a terra ia ser uma só única coisa. Aqui ele utiliza uma figura de linguagem para demonstrar isso e nos ensinar. Ou seja, a noiva e o noivo se unem como um casamento. Céus e terra se unem, né? Morando juntamente com o noivo. No verso 3, João ouve uma voz que vem do trono, e essa voz diz: eis o tabernáculo de Deus, né? Com os homens. A palavra tabernáculo significa tenda ou lugar de morada. Casa de Deus com os homens. Figura muito clara isso, é conhecido dos judeus e da igreja primitiva, né? Tabernáculo, tenda, morada. Tabernáculo, para a gente entender um pouco da definição dela, era onde Deus habitava junto com o povo de Israel. O templo é o local onde Salomão, através de Davi, construiu para a habitação de Deus. Deus habitava entre o povo. Mas aqui para nós, nunca houve um dia que o povo habitou debaixo do mesmo teto, né, que Deus. Do mesmo teto. Você vai morar com Deus, vai viver com Deus. Ninguém ficava por muito tempo no lugar santo dos santos. Ninguém ficava por muito tempo lá. Deus estava dizendo que agora os homens têm autoridade e permissão para morar na sua tenda, na sua casa, juntos, debaixo da mesma tenda. A ideia de Emanuel, Deus conosco. Olha que coisa bacana. Deus hoje passeia no meio de nós como o templo do Espírito Santo, né? Mas morar literalmente. Diz que nessa casa não terá dores, não terá... E aí vai descrevendo aqui que eu vou passar para você rapidamente aqui também. Por fim, o céu é o nosso destino. E nós precisamos entender isso. Aí, quando ele diz aqui no capítulo 21, olha o que ele diz. No meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 frutos. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nele, e os seus servos servirão. E eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Ou seja, você que vai morar lá, né? Você, na verdade, vai ver o próprio Deus. Olha que coisa interessante. Face a face com Deus. Esse é o nosso destino, os céus. O céu é o destino daqueles que buscam o Senhor, que abrem o coração para Ele. Ou seja, repouso, que é o mesmo que o sábado, descanso. Conforme Oséias diz no capítulo 2, é uma sombra apontada para Jesus. E aí eu quero te lembrar dos 10 mandamentos aí, o único que não se repete no novo é o próprio sábado. Por isso que você não deve guardar o sábado, né? Porque o sábado remete ao próprio Jesus, é a sombra de Jesus. Por isso que ele disse que ele até do sábado ele é o Senhor. Então, devemos buscar, porque é o nosso destino, os céus. Essa terra ela nos traz dores, angústia. Agora, os céus é o paraíso, né? É o paraíso. Os céus, na verdade, é o Éden restaurado para aqueles que querem viver uma vida com Deus. Mas a pergunta é, pastor, se eu morrer amanhã, eu não tomei uma decisão em Jesus, lá eu posso ter o propósito de pedir lá com jeitinho, conversar com Deus, conversar com João, conversar com Pedro, e pedir para que ele abra uma exceção para que eu entre nos céus? Não. Infelizmente não. Uma vez que você morreu, vai acordar lá nos céus ou no inferno, dependendo de quem você aceitou. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, diretamente para os céus, né? Então, os céus é o nosso destino, os céus é o paraíso, e você precisa abrir o seu coração para ir para estar indo para lá, porque lá haverá segurança, lá haverá um lugar de serviço, orquestra angelical,
festa. Alguém disse assim, alguém disse assim, minha fala de início, deve ser muito chato lá nos céus, como alguém falou. Não vai ser não, filhão. Até porque lá não vai entrar gente chata, de maneira alguma. Lá vai ter serviço. Se você é preguiçoso, deu ruim pro teu lado. Você vai ter que trabalhar lá também. Mas será que vai ter alguém lá que vai estar... Olha as perguntas que algumas pessoas fazem, né? Alguém lá desafinado? Não vai não, filhão. Porque lá é orquestra perfeita. Lá, então, a festa que vai ter lá é uma festa que eu posso tomar uma cervejinha, fumar um cigarro, tipo uma balada aqui. Não, não vai. A festa lá é santa. E quem vai entrar nos céus? Os de mãos limpas e os de corações puros, como eu disse lá no início. Só que só vai entrar nos céus, isso é uma qualidade, quem aceitar o Cordeiro como seu Salvador e fazer a sua vontade. Porque não é pelas obras, não é pelas obras e nem por aquilo que o homem faz, e sim pela graça de Deus. Para a gente terminar, chegar ao fim, que o áudio ficou enorme aqui de novo, o que Deus está dizendo para João? João, eu estarei para sempre com vocês. Eu estarei para sempre com o meu povo, eu estarei face a face com vocês. Agora, o que não vai existir nos céus? De maneira alguma vai existir nos céus. Porque a gente sabe o que vai existir nos céus e o que não vai existir. O que não vai existir nos céus? Lágrimas. Primeiro, lágrimas. E dessa lágrima a gente vai ver, porque não vai estar lá, dor, defeito, angústia, né? Não haverá motivo para chorar, não haverá motivo para alguém desconfiar, para alguém acusar. Não vai ter nada disso. Aqui na Terra nós nascemos chorando. Passamos a vida toda chorando. E quando vai para a sepultura, chorando. Ou se você não chorar, alguém vai chorar por você. Mas lá não vai ter nada disso. Lá também nos céus não vai ter cortejo fúnebre. Morte. Não terá, né? Lá também não terá ímpios e nem impuros. Você que tem um pensamento aí cheio de impurezas, de lascívia, não vai dar. Não terá também. Até porque quem é ímpio e morreu ímpio, vai acordar na outra vida ímpia. Quem morre justo será acordado nos céus justo, né? Com corpo glorificado. Só entrará quem for remido pelo sangue, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Agora, por que eu sou batista? Eu sou batista. Eu tenho o privilégio de entrar nos céus. Porque eu sou assembleiano. Eu tenho o privilégio de entrar nos céus. Presbiteriano, metodista, né? Não é católico. Umbanda, sou eu que vou ter o privilégio. Não. Só entrará nos céus, não é por causa da sua religião. Porque religião não salva ninguém. Religião não salva absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Mas é porque Cristo morreu pelos seus pecados. E se você aceitou a Jesus como seu Salvador, aí sim você vai entrar nos céus. Você vai entrar nos céus. E vai ter o privilégio de viver com Ele, com o Cordeiro, e ver Ele face a face. Se você, porventura, tem dúvida se vai morar nos céus, eu quero orar com você. Incline sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu Salvador, porque eu tenho dúvida se vou para os céus. Senhor Jesus, eu quero ter um propósito com o Senhor, viver uma nova vida com o Senhor. Me ajuda a viver o melhor do Senhor. Eu quero te aceitar como seu Salvador, como meu Salvador. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, queridas, graças e paz, Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês. Faça-nos a visita. Eu sou o pastor Almir Peregrino ali, na Igreja Batista Coronel Leôncio. Seja muito bem-vindo entre nós, tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!